Nos bastidores do poder, uma notícia começa a causar ruído dentro e fora do Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de apresentar um recurso que pode alterar o rumo de um dos julgamentos mais polêmicos da história recente do país. O pedido é claro: que o STF reveja a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, relacionada aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Mas o que está por trás dessa estratégia? E por que ela preocupa ministros da Corte? Os advogados do ex-presidente apresentaram embargos de declaração, um tipo de recurso usado para apontar contradições, omissões e erros em decisões judiciais. Eles afirmam que o julgamento conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes teve falhas graves e que Bolsonaro teria sido impedido de se defender de forma plena. Entre as alegações, estão a limitação de acesso às provas, a negativa de participação em interrogatórios e, o ponto mais sensível, a suposta delação viciada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Segundo a defesa, Cid teria prestado depoimento sob pressão, sem acompanhamento adequado, o que invalidaria parte das informações usadas na condenação. O documento apresentado ao Supremo vai além. Aponta supostas contradições no voto do relator e omissões em relação a depoimentos que, segundo os advogados, foram simplesmente ignorados. O objetivo seria forçar o STF a reavaliar pontos específicos da decisão, e, com isso, abrir brecha para reduzir a pena ou alterar o regime de cumprimento. O recurso será julgado pela primeira turma do Supremo, em plenário virtual, ou seja, sem debate direto entre os ministros. Se os embargos forem rejeitados, o processo entra em trânsito em julgado. Fim da linha. Mas se forem aceitos, ainda que parcialmente, uma reviravolta pode estar a caminho. Nos bastidores do tribunal, a movimentação gerou desconforto. Fontes próximas a Alexandre de Moraes afirmam que o ministro recebeu o recurso com naturalidade, mas que a resistência entre seus colegas em reabrir um caso considerado encerrado. Ministros da Corte avaliam que a defesa de Bolsonaro tenta, com esse movimento, ganhar tempo e manter o ex-presidente em prisão domiciliar por mais tempo, alegando questões de saúde e idade. Por outro lado, aliados políticos de Bolsonaro veem a ação como uma oportunidade de expor o que chamam de excessos do Supremo durante o julgamento. Vale lembrar, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, por outro processo. Agora, tenta unificar penas e corrigir o que sua equipe chama de erros materiais e jurídicos na condenação. Outros 7 réus também têm prazo para apresentar recursos semelhantes, e apenas Braga Neto, ex-ministro e aliado de longa data do ex-presidente, já protocolou o seu. A expectativa é que todos aguardem o desfecho do recurso de Bolsonaro para decidir se seguirão a mesma estratégia. Nos corredores de Brasília, o clima é de apreensão. Entre ministros e assessores, ninguém quer ser o responsável por reabrir uma discussão que dividiu o país. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo sabe que qualquer sinal de rigidez excessiva pode alimentar o discurso de perseguição política, algo que Bolsonaro e seus aliados exploram com precisão. Nos bastidores, há quem diga que, caso o STF rejeite o recurso, a defesa estuda levar o caso a instâncias internacionais, alegando violação de garantias fundamentais. Seria uma tentativa de pressionar a Corte e, ao mesmo tempo, manter o tema vivo no debate público. E esse pode ser o verdadeiro objetivo: transformar o julgamento em símbolo de uma disputa maior, não apenas jurídica, mas política e narrativa. O documento entregue ao STF não muda a condenação de imediato, mas pode ajustar pontos cruciais da pena. Dependendo do resultado, Bolsonaro pode continuar em prisão domiciliar, ter a pena reduzida ou, no cenário extremo, ver sua situação se complicar ainda mais. Tudo depende de como os ministros interpretarão as omissões apontadas. Nos próximos dias, o Supremo decidirá se houve o pedido da defesa, ou se fecha a porta de vez para qualquer revisão. E enquanto isso, uma pergunta paira no ar. Será que o Supremo vai reconhecer que errou, ou reafirmar a própria sentença, custe o que custar? Porque, no Brasil, justiça e política quase nunca andam separadas. E, nos bastidores do poder, toda decisão carrega mais do que uma pena, carrega um país inteiro observando cada movimento.